Capítulo 5. Lâmina cruzada. Duas espadas de aço entraram em choque, emitindo um som nítido. Leylin! Você ainda não é páreo para mim, desista! George disse rindo enquanto usava ambas as mãos e agarrava o cabo da espada. Nós ainda não terminamos! Leylin gritou no momento em que suas pernas se moveram um estranho jogo de pés, iniciando outro ataque. George balançou a longa espada em suas mãos, o que trouxe um sinistro murmúrio do vento. A lâmina cruzada na mão de Leylin varreu e bloqueou o ataque de George. Boa! Sua postura de bloqueio não é ruim. George elogiou alto. Cuidado! Meu próximo ataque será em sua perna esquerda. Leylin preparou-se. Olhe para mim! George balançou a espada de duas mãos e fez um belo e mortal arco em sua direção, enviando-o para a perna direita de Leylin. Leylin recuou um passo para trás e bloqueou a espada de duas mãos de George no ar com sua lâmina cruzada. Você definitivamente disse que era na perna esquerda, você não cumpriu sua palavra. Isso é chamado de tática. É para testar sua agilidade. Meu pai sempre me ensinou que se alguém não sabe como planejar, então um dia ele certamente será jogado para a morte por outros. Eu só quero ser aquele que usa esquemas, não ser o alvo. George riu e disse, em seguida puxou para trás sua enorme espada. Chega! Você está ficando cada vez melhor. Eu não serei capaz de vencê-lo depois de mais alguns dias. Intrigado, ele coçou a cabeça e disse. Leylin! Minha técnica de espada foi transmitida por um grande cavaleiro. Eu coloquei muito esforço, treinando com sangue e suor, tanto que meu professor disse que minha espada é melhor do que a de um cavaleiro médio. No entanto, você que pode lutar comigo e até empatar, como poderia ter sido espancado por Orin? Estas técnicas de espada foram me ensinadas por meu pai quando eu era mais novo. Infelizmente eu as esqueci. Atualmente, estou tentando praticar mais para lembrá-las. Leylin cerrou os punhos e seu rosto ficou vermelho. Uma vez que eu tenha força, eu definitivamente vou buscar minha vingança e quebrar as pernas de Orin. Ele se pareceu com um jovem de sangue quente que estava cheio de determinação após um revés. Meu querido Leylin, acredito em você. Você, definitivamente, cumprirá seu desejo. George deu um tapinha no ombro de Leylin. E, com outro olhar de piedade, ele completou. Atualmente, com a sua força, já é suficiente para buscar a sua vingança. Depois de agir como companheiro de treino, George teve uma compreensão áspera da força de Leylin. Agora eu posso lidar com um ou dois adversários, mas Orin tem 5 seguidores o acompanhando. Leylin estava se preocupando com isso. Na verdade, ele já estava confiante em lidar com Orin e sua gangue, mas sem uma desculpa, como ele poderia enganar George para continuar praticando com ele? Certo, você mencionou os grandes cavaleiros mais cedo, o que são? Leylin lembrou da reclamação de George mais cedo e casualmente perguntou. Você está falando sobre os grandes cavaleiros? Eles são de um nível maior que os cavaleiros. Não importa onde eles vão, eles são considerados uma grande existência. Se alguém tiver sorte de se tornar um grande cavaleiro, então até um rei será hospitaleiro com ele. E se ele está disposto a prometer lealdade, então definitivamente se tornará um comandante de suas tropas. O corpo físico deles foi levado aos extremos, e rumores dizem que, além da formação de besta de longa distância, mesmo que uma tropa de cavalaria pesada fosse atacá-los, eles não conseguiriam impedi-los de avançar. Tão poderoso! Murmurou Leylin. Um comandante de tropas tem o mesmo status de um conde, até o Visconde John tem que cumprimentá-lo se vir um. Uma tropa de cavalaria pesada é o pico da força de uma tropa nesta era de armas medievais. Uma vez avançando, até as paredes de uma cidade menor podem cair.
Para um grande cavaleiro realmente ser capaz de usar apenas seu corpo físico para lutar com eles, quão forte eles teriam de ser? Olhando para Leylin, que tinha uma expressão ansiosa no rosto, George riu alto e consolou. Você não tem que invejá-los. Um mago tem um poder ainda mais misterioso e mais forte em comparação com o de um cavaleiro. Quando você se tornar um mago acólito, seu status é comparável ao de um grande cavaleiro. E se você se tornar um mago oficial, então parabéns, matar um grande cavaleiro é mais fácil do que pisar numa formiga. Os vários reis, de vários reinos, todos vão querer se esforçar para serem os primeiros a levarem suas lindas filhas para sua cama. Um mago é tão poderoso? Leylin estava cético. Então por que os de vestes negras são tão frios com nós, que temos a possibilidade de nos transformarmos num mago? Eles não passam de cavaleiros. Sobre isso? Eu não estou muito certo, mas o status de um mago é definitivamente muito alto. Isso foi dito por meu pai. Posso jurar sobre a reputação da minha família Borunin. George tocou seu nariz e respondeu de forma um tanto desajeitada. Bem, não é como se eu não acreditasse em você. Leylin se sentiu um pouco exasperado. Falando em seu coração. Chip, escaneie a pessoa na minha frente. Nome, George Borunin. Força, 1.9. Agilidade, 1.8. Vitalidade, 1.9. Status, saudável. As estatísticas de George não poderiam ter sido alcançadas apenas por treinamento padrão. Segundo ele, desde que era jovem ele havia treinado com a técnica dos cavaleiros e essa foi a razão pela qual ele conseguiu atingir seu físico atual. Guerreiros que tinham começado a cultivar a técnica de respiração de cavaleiros, e assim, melhoraram seu físico, mas ainda não tinham sido capazes de inflamar sua energia de vida interna, eram conhecidos como cavaleiros preparatórios. O físico de George poderia ser considerado no pico do padrão, mesmo entre estes cavaleiros preparatórios. Isso também estava ligado ao seu status de nobreza e ser capaz de usar grandes quantidades de medicamentos caros para ajudar a melhorar o seu corpo. Tudo bem, agora tivemos descanso suficiente, vamos voltar. Não quero voltar muito tarde e encontrar estes de vestes negras olhando fixamente para mim. George olhou para o seu entorno e o luar brilhante revestiu o ambiente com uma camada de luz de cor prateada. A tranquilidade da noite era ocasionalmente interrompida por barulhos de insetos. Leylin não queria atrair a atenção durante o dia enquanto viajavam, então ele saía para treinar com George à noite. Naturalmente, isso não escapou da atenção dos vestes negras, mas depois de alguns encontros, Leylin achou a atitude deles extremamente fria. Enquanto não se afastassem muito do acampamento e não causassem problemas, eles não se importariam muito com os dois. Só mais uma vez, então vamos voltar. Leylin disse. Depois desta rodada, eu vou devolver esta lâmina cruzada para você. George estava um pouco distraído, e então seus olhos se iluminaram. Você finalmente terminou de usá-la? Gus está me incomodando por isso. Para treinar em técnicas de espadas, a primeira exigência seria ter uma lâmina cruzada. Como nobreza, havia muitos jovens que usavam vestes de guerreiro, com uma espada presa à cintura. No entanto, o Leylin anterior não o fazia, a razão é que era muito pesado e restringia seus movimentos. Por que ele achou isto problemático? O Leylin anterior tinha viajado sem nem mesmo uma adaga com ele. Isso gerou uma situação incômoda, pois ele estava totalmente sem armas, sem sequer uma lâmina cruzada para praticar. Por causa da prática, Leylin voltou sua atenção para o primeiro amigo que ele viu quando acordou, George. Usando ameaças de expor sua amizade, ele tinha feito George emprestar-lhe uma arma e treinar com ele. Pensando novamente em como os olhos de George ficaram brancos e tinham uma expressão como se ele tivesse feito um amigo ruim, Leylin riu incontrolavelmente. Sua esgrima está melhorando num ritmo extremamente rápido. Mas você realmente não precisa da lâmina cruzada?
Perguntou George. Eu estou bastante familiarizado com Gus, assim, mesmo se eu fosse emprestá-lo um pouco mais de tempo, não é um problema. Obrigado por suas intenções gentis. Mas eu realmente não preciso disso. Leyland sorriu ao rejeitar sua oferta. Depois desse período de luta, ele já havia visto através da técnica secreta da família Farlier. Além disso, devido ao chip, sua habilidade com a espada sempre permaneceria no seu estado de pico. Suas habilidades não vão se enferrujar devido a não praticar a lâmina cruzada por um longo tempo. Bom, então vamos lutar mais uma partida com as mesmas regras. Eu só vou usar a mesma quantidade de força que você. Quando George disse isso, ele pegou sua grande espada de 2 mãos e caminhou em direção ao centro. Do remendo de grama, sua espada emitiu uma luz fria enquanto refletia o luar. Leyland também se aproximou. Vamos! Desta vez, não vou me segurar. Ele pensou num experimento e enviou o comando para realizá-lo. Chip, estabeleça a tarefa. Analise a força do adversário e os arredores para elaborar o melhor plano para derrotá-lo. Tarefa recebida. Início da análise. Resultados da simulação. O anfitrião não é ferido. O alvo perde sua capacidade de lutar. Confirme se deseja ativar o auxílio à visualização. Ative. Com o comando de Leyland, inúmeras linhas azuis apareceram diante de seus olhos. Parecia estar transformando toda a área circundante em algum tipo de mundo virtual. De acordo com as reações do alvo, há uma probabilidade de 99,98% que o primeiro ataque será o braço direito do anfitrião. Seguindo a voz do chip, os raios de luz azuis, em sua retina, já haviam formado uma imagem de George, erguendo a espada e golpeando o braço direito de Leyland. Cuidado com a espada! Gritou George, e como esperado, ele iniciou o primeiro ataque, acenando com a espada de 2 mãos. Ele se encaixou, um movimento quase espelhando a imagem projetada. Os lábios de Leyland se curvaram esquivando-se do ataque, então ele ergueu ambas as mãos com a lâmina cruzada. Saltando no alto, ele virou-a violentamente. Salto com corte. Droga, como isso aconteceu? George chorou estranhamente e baixou a lâmina enquanto rolava no chão. A lâmina cruzada de Leyland atingiu o chão, jogando um pouco da lama e pequenos pedaços de pedras para cima. George se levantou e um olhar sério apareceu em seu rosto. Ele sentiu como se Leyland tivesse previsto seu ataque, quase como se tivesse lido seus movimentos e os conhecesse como a palma de sua mão. Se você não está atacando, então eu vou contra-atacar. Leyland disse sorrindo. Venha. George olhou nervoso para Leyland. Leyland agarrou sua lâmina cruzada, deu um passo adiante e perfurou para a frente. Todas as ações e todos os movimentos foram executados com exatidão, como visto num livro didático. George fez um movimento de bloqueio, seu corpo se moveu para o lado e, após esquivar a perfurada, ele contra-atacou o ataque de Leyland com um corte dele próprio. A melhor maneira de reagir, vire à esquerda 50 graus e dê um corte horizontal. Seguindo as instruções do chip, Leyland esquivou da grande espada de George e enviou um golpe horizontal, quase cortando George enquanto ele revidava. Quanto mais lutavam, mais transpiração se formava no rosto de George. Todos os seus movimentos e ações tinham sido perfeitamente frustrados por Leyland e sua escala de evasão diminuiu gradualmente. Eu não posso continuar assim por mais tempo. Vou apostar tudo nesse golpe. George balançou ferozmente sua grande espada e a enviou batendo com a de Leyland. Um pedaço de luz prateada voou para fora e diretamente perfurou na grama. Era a grande espada nas mãos de George. A lâmina não parou de tremer quando soltou um som. Na área de treino, a lâmina cruzada de Leyland tinha tocado horizontalmente na cintura de George. Você perdeu. De fato, eu perdi.
George murmurou e imediatamente olhou para Leylin. Como você fez isso? Na verdade, é muito simples. Depois de treinar com você por um longo tempo, me lembrei da sequência de seus movimentos. Leylin devolveu a espada e curvou-se sorrindo. Sequência de meus movimentos? George repetiu. Sim, para colocar de uma maneira simples, todo mundo tem um hábito quando ataca. Enquanto você puder se lembrar dele, então será fácil arranjar uma armadilha de acordo com os hábitos do inimigo. Eu usei o mesmo truque em você. George exalou um longo suspiro. Eu entendo agora. E então olhou para Leylin momentaneamente como se estivesse olhando para um monstro. Sua habilidade na técnica de espadas é absolutamente a melhor que eu já vi. Se você não for escolhido para ser um mago acólito, eu definitivamente recomendo que você vá para o Instituto Imperial de Cavaleiros numa capital do reino.